tremenda, Senhor. Que Ele possa falar tudo aquilo que Tu tens colocado no coração dele para a Tua casa. Em nome de Jesus pedimos, Espírito Santo, vem agir de maneira extraordinária esta noite. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Paz do Senhor, amada igreja, amém? Podemos sentar, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Foi-me incumbido aqui a estar mais uma quarta-feira. Nós estamos numa série de mensagens, edificados, uma igreja relevante, com propósito. E nós estamos na terceira série desse estudo da carta de Paulo aos Coríntios. E o pastor está à viagem, falou, pastor Alex, continua a mensagem. Eu, amém. Grande é a missão, mas Deus está aqui, nos capacita. Eu peço a atenção dos irmãos, que nos ajude em oração. Eu quero agradecer a oportunidade confiada a mim, pastor Marcelo, a diretoria, a todos os obreiros da igreja do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém? Queridos, já foi divulgado aqui na igreja pelo pastor Marcelo toda quarta-feira, aos domingos também estamos comentando que no final desse estudo, todos que estiverem presentes nesses estudos, nessas séries, vai ganhar de presente da igreja essa Bíblia maravilhosa aqui em minhas mãos, Bíblia de estudo do expositor, do Ministério Jim Swaggart. E aqui é o versículo por versículo comentado pelo pastor Jim Swaggart. É uma versão textual expositora, é uma Bíblia que tem parceria da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma Bíblia de estudo, e a igreja estará presenteando a todos que estiverem presentes no culto. Amém? Glória a Deus. Amém. Muito bom. Vamos lá. Edificados, uma igreja relevante com propósito, estamos nessa série. Vamos ver se esse negócio aqui vai funcionar. Maravilha. Então hoje é o episódio de número 3 desse estudo, a liberdade cristã regida pelo amor ao próximo. Nós vamos estudar aqui 1 Coríntios de 8 até o capítulo 10, capítulo 8 até o 10, tá? Então vamos lá, episódio 3, a liberdade cristã regida pelo amor ao próximo. Glória a Deus. E aqui, quem era Paulo, Um apóstolo e escravo de Deus, chamado para falar aos gentios, tinha uma missão clara, fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade, Então, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para essa missão. A gente passou várias vezes. Então, no primeiro estudo, irmãos, nós estudamos aqui o seguinte, os problemas que havia na igreja de Corinto, as divisões e contendas dentro da igreja, a imoralidade na igreja e a necessidade de disciplina. E no segundo estudo, nós estudamos as brigas internas entre os membros e a resolução dessas brigas. Vamos avançar aqui, a configuração não está muito bom do slide, mas amém. Então, primeiro versículo, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 8, verso 7, como já foi lido no texto da noite. Eu queria convidar você a ler comigo, diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar no telão. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Glória a Deus. Apóstolo Paulo dando um ensino para a igreja de Corinto. Então nós sabemos, como já foi ministrado nas outras séries, nas duas primeiras séries desse estudo, que a igreja de Corinto ela estava mergulhada, a cidade de Corinto mergulhada na idolatria. E ali servos do Senhor receberam a mensagem, pessoas receberam a mensagem, se converteram ao Senhor, e ali formou-se uma igreja, a igreja de Corinto. Então, a igreja, irmãos, ela tinha saído, as pessoas foram libertas da idolatria que havia naquela cidade. Só que aquela cidade, como já foi mostrado aqui nos outros episódios, era uma cidade muito idólatra. Ela ficava no ápice ela ficava no pé de uma montanha, essa cidade, e no ápice, aproximando da montanha, havia um templo, da Afrodite, que era a deusa
do amor, né, uma deusa grega, né, do amor, que era a deusa daquela cidade. E ali, naquela cidade, não havia só a idolatria, a adoração à deusa Afrodite, mas a outros deuses, como o deus Zeus, né, como outros deuses da mitologia grega, Poseidon, né, Ares, né, todos os deuses ali do panteão grego de deuses, aí eram adorados. E ali tinha pequenos também templos, né, pequenos lugares também de poste ídolo, né, de lugares onde que os moradores daquela cidade faziam homenagens, idolatravam aqueles deuses. E ali eles faziam sacrifícios, oferendas àqueles deuses, né? Então nós vemos que temos aqui algumas fotos, né, algumas imagens reais gregas da época. Atena, né, uma delas aí. Né? Então o que aconteceu? Um surgimento de um novo problema, porque aquela cidade era uma cidade muito próspera, né, e havia muito comércio naquela cidade, porque era uma cidade portuária. Então havia muito comércio ali no mar do Egeu, ali na Grécia, né? Muitas pessoas faziam comércio naquela época pelo mar, né? Pelas embarcações. Não havia avião naquela época, não havia automóvel. Então o meio de comércio era as embarcações, era por meio, né? A maior parte ali do mar Mediterrâneo, ali da Europa, né? Ali do mar Mediterrâneo, o comércio era feito pelo mar. E acontece que havia também as rotas terrestres, comerciais, né? Então aquela cidade era uma cidade muito rica. E como se fazia muito sacrifício a deuses pagãos ali naquela cidade, começou a ter um problema. Aquela cidade, a carne que era consumida naquela cidade, grande parte da carne, ela vinha de sacrifícios. Ela passava por sacrifícios. Então acontece quando aquela cidade recebia no comércio uma grande quantidade de carnes, ou ia abater algum animal para o consumo, eles levavam esse animal, que era um animal perfeito, para ser sacrificado a um deus pagão. E os crentes, os servos de Deus, começaram a ter esse problema, essa dúvida. E aí? Essa carne que foi estar aqui no comércio, antes dela chegar no comércio, ela passou lá pelo templo pagão. E ali foi sacrificado o animal, e ali foi feita uma adoração a esse Deus pagão. E aí, vamos comer essa carne? Era a dúvida da igreja, de alguns da igreja. E Paulo escreve a carta aos Coríntios orientando a igreja sobre essa dúvida. Porque essa dúvida chegou ao conhecimento de Paulo. E Paulo fala, olha, eu tenho que tratar isso. E Paulo vai escrever o capítulo número 8, falando tudo sobre isso. E chega no verso 4, ele diz assim, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Paulo já está trazendo uma mensagem, olha, o ídolo é nada. É um pedaço de pedra, feito de pedra, de barro, de madeira. Ele não é nada. Ele não tem poder sobre vocês, porque vocês adoram a um só Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. E vocês não precisam temer a nada desses ídolos que estão aí na cidade de vocês. Porque existe senão um só Deus verdadeiro. E o nosso Deus não é cego, o nosso Deus não é mudo e nem surdo, está vivo, ativo e abençoando a sua igreja, aleluia. Glória a Deus. Então era feito o quê? Sacrifícios de animais nos templos. E a carne desses sacrifícios era o quê? De animais perfeitos, irmãos. Os animais eram perfeitos, não tinha mancha, não tinha nenhuma doença. Passava por um crivo ali de análise do sacerdote para conduzir aquele animal até o templo para ser sacrificado. Então o que acontece? Ficava ao cargo do sacerdote, né? Uma parte da carne sacrificada. Quando realizava-se o sacrifício, uma parte da carne, semelhante como, né, acontece um tabernáculo, lembra?
O sacerdote fazia os sacrifícios, né? Uma parte ele consumia, verdade? Então, aqui no templo, né, pagão, grego, o sacerdote fazia o sacrifício e uma parte da carne ficava com ele e a outra parte entregava-se quem? Ao adorador. Aquela pessoa que estava adorando aquela imagem por conta de algum benefício que ela recebeu ou algum pedido que ela queria fazer e levava o animal para ser sacrificado. Então a carne era encontrada, né, no templo, na casa dos amigos idólatras, e aonde mais encontrava-se a carne? No mercado público. E pasmem, era a melhor carne com o melhor preço. Era carne de primeira. Se fosse fazer a analogia, né, a hoje, seria aquela carne daquele boi, o Black Angus, né? A marca Black Angus é uma raça de boi. Não é marca, é uma raça de boi. E tem aquela japonesa também, né? Que é Wagyu, que é caríssima. Só o Rodrigo consegue comprar, né? Ele até conhece o nome da carne. Então, irmãos, aquela carne era comercializada. E muitas vezes, a pessoa que comprava, o crente, o servo de Deus que comprava aquela carne, não sabia a procedência da carne. E aí? E aí? Então, perceba que não era fácil para os crentes daquela cidade, né, separarem a vida religiosa da vida social e cultural. Eles estavam imersos naquela cultura, imersos naquela sociedade pagã, idólatra. Mas eles sabiam que não eram cidadãos de Corinto, mas cidadãos dos céus. Aleluia. Assim também somos nós. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não somos cidadãos do mundo, mas cidadãos do céu. Aleluia. Há muitas coisas que acontecem no mundo e nós não podemos nos contaminar. Quando Daniel foi levado cativo à Babilônia, eu não vi e não vejo nenhum versículo da Bíblia, Daniel se contaminando ou imitando a Babilônia para conquistar a Babilônia. Pelo contrário, Daniel e seus amigos, quando foi marcada a data deles se apresentarem ao rei, foi botado um banquete para eles. Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, chegou e falou: olha, há um banquete para vocês se prepararem, porque tal dia, tal data, vocês vão se alimentar todo dia desse banquete e vocês vão ter que se apresentar ao rei. E todos nós sabemos que o judeu, ele é fiel à lei mosaica, à Torá. E lá na Torá há uma proibição de Deus para que o judeu não consuma carnes, alguns tipos de carne. Quais? Carne de porco, carne de peixe sem escama, camarão, lagosta e várias outras comidas que Deus proibia. E na mesa de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia um grande banquete com todo tipo de carne, lagostas, camarões daqueles grandes, imensos, né? Carne de porco, tudo. E quando o servo de Deus, Daniel, olhou, os seus amigos, olhou para aquele banquete, em primeiro lugar, ele analisou o tipo de alimento. Falou: não vou me contaminar. Em segundo lugar, ele sabia a origem daquele alimento. Ele sabia que aquele alimento havia passado por adoração dos deuses caldeus, os deuses da Babilônia. E eles decidem: não vamos nos contaminar. E Aspenaz fala: mas como? Vocês vão passar fome? Nós vamos comer só legumes e água, e vamos tomar água. Não vamos nos contaminar com essa comida, Aspenaz. Vocês vão ficar desnutridos na presença do rei. Mas nós sabemos a história que quando chegou o dia, não se viu jovens mais belos, mais sadios e mais íntegros e inteligentes em todo o reino. Aleluia!
porque eles decidiram não se contaminar. José não precisou imitar o Egito ou se contaminar com as coisas do Egito para conquistar o Egito. Esther, rainha Esther, a mesma coisa. Ela não precisou se contaminar, mas ela fez a diferença defendendo o povo dela. E quantos nos dias de hoje, servos de Deus, ministérios, igrejas, estão decidindo se contaminar com as coisas do mundo? De que forma? Trazendo coisas do mundo para dentro da igreja com o intento de conquistar o mundo. E isso não é a vontade de Deus. Nós não precisamos fazer daqui um palco, show, botar vários estilos musicais diferentes, até funk, para trazer os jovens para a igreja. Porque nós sabemos que não é por muito falar, não é pela força, mas proveniente da ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mãe, se você quer ver o seu filho na igreja, joelho no chão e confiança em Deus. Aleluia! E não precisamos então trazer mecanismos. Mas agora está trazendo estratégias para a gente conseguir mais pessoas para a igreja. Vamos pintar a igreja de preto, deixar tudo escuro, botar fumaça como se fosse show. Porque vai incentivar a consciência, a tranquilidade, a pessoa vai absorver mais a palavra. Que conversa, hein? Os judeus, quando estavam cativos na Babilônia, eles criaram as sinagogas, que eram lugares, templos para adoração a Deus, templos de adoração a Deus, onde eles estavam estudando a palavra de Deus e louvando ao Senhor. Mesmo num país pagão, num país idólatra, porque eles sabiam que a profecia foi cumprida e o profeta Jeremias avisou. O profeta Ezequiel profetizou que o povo seria levado cativo para a Babilônia, e eles não acreditaram. Até que foram levados e lá passaram 70 anos e aprenderam a lição, que não poderiam adorar nenhum Deus senão ao Deus Criador dos céus e a terra. Aleluia. E a igreja de Corinto estava numa cidade totalmente pagã e imoral. Muitas coisas eram realizadas nessa cidade. Então a igreja ela ficou, de uma certa forma, dividida em dois grupos. Havia os grupos daquelas pessoas, né, os permissivos, libertinos, que comiam a carne à vontade. Não procuravam saber a procedência da carne. Simplesmente ia no mercado e comprava-se a carne melhor e de menor preço. E também havia um outro grupo na igreja, né? Os abstinentes e legalistas, os vegetarianos, que chegaram e falaram assim: nós sabemos que essa carne está sendo tem sido sacrificada nos templos, então nós não iremos consumir essa carne, vamos virar vegetarianos. E Paulo enxerga esses dois grupos e chega na seguinte conclusão: os dois grupos precisam de ensino. Os dois grupos precisam ser orientados. Mas Paulo chama esse primeiro grupo, né, de forte. Por quê? Porque mesmo eles sabiam que aquelas pessoas que estavam consumindo a carne, né, sem nenhum medo de nenhum ídolo, de nenhum deus pagão, porque eles sabiam, esse grupo forte sabia que ídolo não valia nada, ele não podia surtir efeito nenhum sobre a sua vida. E Paulo chama esse
grupo de fortes, porque tem um ensino, tem conhecimento. E o segundo grupo dos vegetarianos, que abstinentes da carne, Paulo chama esse grupo de grupo fraco, de consciência fraca, de pouco ensino, porque eles estavam sendo extremistas demais, ao extremo. E quantas pessoas, irmãos, durante anos, nós vimos na igreja coisas semelhantes a essas. Eu quero que você entenda hoje que as extremidades não convêm. As extremidades não convêm. O fanatismo demais não convém. E também a libertinagem demais também não convém. Nós temos que ser equilibrados em tudo, tendo discernimento proveniente do Espírito Santo de Deus e a orientação da palavra de Deus. E muitos, hoje, em alguns ministérios tradicionais, ultra radicais, vamos dizer assim, até hoje, eles são extremistas ao extremo dos usos e costumes. Eles chegam a alegar, a dizer que mulher usar calça é pecado. Que mulher usar calça é imoral. Irmão, irmã, tem vestido que é muito mais indecente e imoral do que uma calça social elegante e fina. Tem mulheres que sobem aqui, né, convidadas, né? Aqui tem ensino, mas quando vem de outro fora, que eu lembro até de uma música de um rapaz, né, do Instagram, o inimigo tá entrando na roupa das irmãs, né? A gente já viu, né? E as bobonas saem correndo para comprar. Sabe que veste G, mas quer comprar P. Eu vou mostrar como fica para vocês. Fica horrível. Fica horrível. E ele faz uma brincadeira, né? Mas é verdade. Você vê alguns vestidos envelopados, a mulher envelopada, desenhando todo o corpo dela. Que seria muito melhor se ela estivesse com a calça alinhada social de alfaiataria. Muito mais elegante, muito mais chique. É ou não é? É ou não é, igreja? Vocês estão calados, estão com medo de falar? Eu sou pastor, se eu estou falando, porque se pegar o negócio, pega para mim, não pega para você não. Então é isso. E nós vemos isso atualmente. Igrejas colocando tudo é pecado, igrejas que começam a proibir tudo. Havia um tempo atrás que não podia nem ter guitarra na igreja, porque guitarra era do rock, era do capeta. Sabia disso? Na Assembleia de Deus. As irmãs não podiam usar batom e nem brinco, porque era coisa do capeta. Mulher com cabelo curto, está desviada, vai se converter, irmã. Era assim, não é mais. Aí via-se as mulheres com o cabelão bem aqui, né? Se cortasse curto, a igreja toda falava. Era uma confusão dentro da igreja, a fofocaiada comia solto e muito crente indo para o inferno sem saber. Se Jesus voltasse ali agora, e aí? Muito crente cristão, em vez de prestar conta da sua própria vida, ficava analisando a vida do outro no templo. E não diferente na igreja de Corinto. Havia esses aqui, ó, os legalistas, que falavam, olha, diz que é crente, que é cristão, e está comprando a carne que foi sacrificada lá no templo. Olha aí. E havia uma confusão, irmão, dentro da igreja de Corinto. Uns falando que é de Paulo, outros, né, falando que é de Apolo, outros falando que era de Cefas, e é uma confusão. Não, porque eu acredito na pregação de Cefas. Não, porque eu creio no Apolo. Não, mas Paulo que veio aqui fundou a igreja. Era uma confusão, irmão. E até hoje tem muitas igrejas permitindo esse tipo de confusão.
Irmão, você aqui não é do pastor Alex, você não é do pastor Marcelo, você não é do pastor Neves, você é de Deus. Porque se vir algum tipo de pastor pregar diferente aqui, não vou ouvir, não vou para o culto hoje não, porque o pastor Alex vai pregar, e ele desce a cajadada. Eu não vou para a igreja hoje não, o pastor Alex vai pregar. Aí quando o pastor Marcelo eu vou. Não pode idolatrar ninguém. E o pastor Marcelo também ensina isso. A estrela que tem que brilhar na igreja se chama a estrela da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. E pessoas sendo idolatradas dentro da igreja. Quem está dirigindo a oração da segunda e da sexta é o fulano de tal. Eu gostava daquele outro. Então vou mais não. Quer dizer que a sua fé, a sua oração é por conta de pessoas? Não é por conta de Jesus? Só a graça para me dar graça. Vamos lá. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Verso 3, Romanos 14, verso 3. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo. Porque Deus o acolheu. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Cuide da sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Pare de se importar com a vida alheia. Não te diz a respeito. Se chegar uma pessoa aqui cheia de tatuagem, irmão, com cabelo de Rastafari, né, com aqueles dread, toda hippie, e sentar ali, com cheiro de cigarro de maconha, eu duvido quem vai sentar do lado dela e falar assim: Jesus te ama. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ou se então um mendigo todo sujo, todo fedorento, maltrapilho, e sentar aqui na frente, qual será a sua reação? Qual será a minha reação? Que evangelho é esse que está sendo pregado? As pessoas estão se importando mais com o visual, mais com as outras pessoas, esquecendo de cuidar da sua própria vida. Jesus está voltando, a trombeta vai tocar. Aleluia! Não devemos humilhar os nossos irmãos e nem sermos fiscais da vida alheia. Tem irmão que vem para o culto, irmão, aí se a irmã estiver mascando um chiclete, misericórdia, como que vem para o culto mascando chiclete? Irmão, deixa a irmã, se ela está mascando chiclete, problema dela. Cuida da sua vida. Olha lá aquele irmão com aquele sapato. Olha lá, o pastor Alex está no púlpito sem meia. E daí? É chique. E eu uso meia por dentro, meia interna. É chique. Não dá nem chulé. Tá vendo? Olha o barba daquele irmão. Olha lá o cabelo daquele irmão. Olha o cabelo do Rodrigo, não fica um fio fora do lugar. E tem irmãos que é assim. Só que eu digo uma mensagem para você hoje. Não para te entristecer, mas para fazer você olhar para o alto e crer que Deus é o nosso Salvador. Irmão, sempre vai existir esse tipo de pessoas na face da igreja, dentro da igreja. Na igreja não existe só trigo, tem o joio também. Na igreja tem aqueles que são enviados lá do inimigo mesmo, para tirar a paz, para semear contenda entre irmãos, para semear fofoca. Cabe a você, ser o servo de Deus, quando alguém vir conversar com você no culto, uma coisa alheia, um comentário que não faz, né? Que não cabe no culto, você, irmão, por favor, eu não quero conversar esse tipo de assunto agora. Estou prestando atenção na palavra e na mensagem. E você cortar. Não precisa ser mal educado, mas saiba ser fino, elegante, dar aquele corte, né? Elegante. Glória a Deus. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ué, pastor Alex, e agora?
Que dilema é esse? Comer ou não comer? Está aí, Paulo está dizendo. Vamos avançar. Irmãos, olha que frase interessante. A liberdade do cristão, ela não é absoluta. Tem muito crente pensando que pode fazer o que bem quer. A nossa liberdade cristã é sim relativa e restritiva, porque ela é o quê? Pautada, ela é limitada dentro dos padrões e princípios que regem a fé cristã e a vida cristã. Aleluia! E o uso dessa liberdade não pode degradar o amor ao próximo. Paulo mesmo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmão, não existe na Bíblia várias situações que existem no mundo hoje. De forma expressa. Por exemplo, você não vai entrar na Bíblia, quando está na Bíblia, é proibido entrar no cinema para assistir pornografia. Você não vai encontrar isso na Bíblia, nem um versículo, expressamente assim. Mas vai encontrar versículos falando, não se contamine, não seja imoral, não prostitui a sua alma. E vai encontrar vários princípios e padrões cristãos que vão regir a nossa fé, a nossa vida cristã. Homem, quando você for vestir alguma roupa, você olha no espelho e fala assim, será que Jesus vestia essa roupa que eu estou vestindo? Eu já vi foto de pastores no Instagram, irmão, só a graça do Pai. Pastores de sunga e as partes íntimas à mostra, praticamente. Horrível. Ah, é proibido usar sunga? Irmão, você quer usar, usa na tua casa. E não publique isso. Ah, então é pecado usar biquíni, é mulher? Não, não é. Mas saiba usar. E quando e onde usar. Ah, é proibido usar fio dental? Mulher, use para o seu marido. Pronto. Agora tem mulher que faz questão de botar fio dental e publicar no Instagram, no Facebook, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ainda tem crente e pastor fazendo isso, irmão. Eu fico irado com esse povo. Se eu fosse Deus, já tinha descido a cajadada, já tinha exterminado. Peça ruim. Vamos avançar. Aplicação prática, 1 Coríntios 8, 9 e 3. Vamos ler rapidinho. 1 Coríntios 8, 9 até 13. Porque, vamos ler aqui. Aí, bota na versão NA, por favor. 1 Coríntios do 8, capítulo 8, do verso 9 até o 13. Mas vede que essa liberdade, não tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Verso 10. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, olha só, irmãos, sentado à mesa de um templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? É uma pergunta. Verso 11. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, por ele também. Verso 12, desculpa. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo no meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Irmão, você entender na forma prática isso aqui. Bota para o slide, por favor. Se porventura você, crente, servo do Senhor, for convidado para ir na casa de um amigo seu que é ímpio. Ah, pastor Alex, eu não tenho um amigo ímpio, então se converta. Porque como você vai evangelizar? Eu nunca vi crente que quer ser ET, irmão. Ele não quer estar no mundo, no social do mundo. Ele não quer estar em vários ambientes. Eu não estou falando para você ir para balada, show, não, mas tem ambiente que você pode frequentar sim, deve. Porque o seu testemunho é melhor e maior do que uma palavra, uma pregação. Muitas vezes o meu agir
a forma como estou naquele ambiente é a melhor pregação para o meu amigo ímpio. E tem crente que não quer ter amigo ímpio. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Eu tenho amigos ímpios que frequentam até minha casa. E quando ele está com alguma dificuldade, para quem é que ele liga? Pastor Alex, vem aqui em casa orar. Me ajuda. Aí eu entro com a mensagem, entro com a palavra, entro com a oração, e Deus faz a obra mediante o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós sabemos que a nossa consciência, a consciência cristã, ela é como se fosse um tribunal. Por quê? Porque na criação do homem, Deus colocou esse mecanismo dentro de nós. Nós sabemos discernir o que é certo e errado, mesmo se não tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos. O João Calvino, o teólogo, ele fala que o homem é dotado do sensus divinitatis. Mesmo não sabendo, não reconhecendo a Deus, ele sabe que o Deus existe, Criador dos céus e da terra. Então, assim, o homem também, mediante a não ter conhecimento da palavra de Deus, ele sabe na consciência dele o que é certo, o que é errado. E quando ele faz algo errado, acende um alerta dentro dele, fala, opa! E a pessoa de caráter, ela não vai cometer o erro, mas quem comete o erro não tem caráter. O ímpio é assim. E uma consciência fraca é resultado de uma fé imatura ou frágil. Nós temos que ter consciência em Deus, em Cristo e conhecimento da palavra, e nós vamos ter a nossa consciência fortalecida. A falta de conhecimento gera a fé imatura. Antigamente, quando não se tinha uma guitarra na igreja e era pecado, era coisa do capeta, o que é isso? Falta de conhecimento. E hoje é difícil você achar uma igreja que não tem uma guitarra. Ué, o que mudou? Era totalmente condenável, agora não é mais? Irmãos, o Espírito Santo de Deus vai mudando a igreja, vai transformando, vai trabalhando na igreja, vai trabalhando. Eu estive num congresso de um outro ministério, não foi nesse. E eu não vou citar nomes, né? Mas um pastor de um ministério, o bispo desse ministério, de um ministério bem rigoroso, vamos dizer assim, e bem conhecido no Brasil, das Assembleias de Deus, e estava tendo congresso de irmãs. E o pastor trouxe uma mensagem do céu, falando sobre usos e costumes. E o pastor, no final, caiu na besteira de abrir para as irmãs perguntarem acerca de usos e costumes. Para quê? Meus irmãos. E o irmão ia recebendo as perguntas, e a Lena, o obreiro com o microfone na mão, e a Lena, e o pastor aqui no púlpito. E o bispão, aqui, ó, bem do lado. O bispão. Aí o obreiro, olha a pergunta das irmãs. Primeira pergunta, chega, eu pulei e dei glória, irmão. Eita Deus. Por que, ó a pergunta, por que é proibido as irmãs cortarem cabelo curto, sendo que a esposa do bispo tem cabelo curto? Eita Deus, eu dei um glória, irmão. Glória a Deus. Todo mundo olhou para mim assim, isso mesmo. Essa foi a mais simples pergunta, tá? Só para vocês entenderem. Só que tem irmã que vai ao extremo, né? Então já que eu posso vir para calça para a igreja, aí a irmã me bota uma calça leg, uma malha de malhar,
que vai delinear todas as formas do corpo dela, da cintura para baixo. Ah, é permitido usar calça? Agora eu vou vir com calça leg, de malha de malhar na academia. Ou seja, extremo. E Paulo está dizendo justamente o ensino isso. Temos que ter equilíbrio e nos pautar na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Mulher, se coloque em frente ao espelho. Quando você for usar uma roupa, uma saia envelopada ou curta demais, ou decotada demais, e pergunta-se: as mulheres servas de Deus daquela época de Jesus andavam assim? E você vai descobrir que quem andava assim, nas cidades de Atenas e da Grécia, eram as prostitutas. Que elas usavam um vestidão, da cintura para baixo era uma abertura aqui, um vinco e um decotão, sem sutiã, sem nada, porque não tinha sutiã naquela época. E quem se vestia assim? As prostitutas. Vamos lá, vamos avançar. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 3, verso 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e assim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? Padrões humanos? E Paulo queria dar um ensino deste, comida sólida, mas ele sabia que se desse isso ia escandalizar alguns. E Paulo traz o equilíbrio, ele tenta ali apaziguar a situação, apaziguar aquela contenda daqueles dois grupos. Calma, há uma solução. E ele traz a solução. Conhecendo a procedência do alimento. Então o que eu devo fazer, pastor Alex, quando eu for no mercado? Se você ou eu entrarmos hoje num restaurante chique aqui em Brasília, ou até num restaurante simples, humilde, você não conhece o dono. E se o dono for frequentador ou pai de santo da Umbanda e Candomblé, pergunta-se, você sabendo, você vai se alimentar ali? Não precisa responder. Mas você chega num outro restaurante, que você não conhece o dono, e tem uma comida maravilhosa, e é posta essa comida em sua mesa, e você vai comer. Porque você não está nem preocupado quem é o dono e qual a procedência da comida. E aí? Pecado ou não? Não precisa responder. Por quê? Porque a resposta está aqui. Nunca foi proibido comer carne na Bíblia, irmão. E tem gente sendo vegetariano, irmão. Até o anjo, quando foi visitar Abraão, falou assim: eu vim comer, Abraão. Cadê? Sara, pega o novilho lá, mata, faz um churrascão aqui para os anjos aqui. 3 anjos visitando o Abraão. Abraão, viemos aqui, cadê o churrasco? Está fazendo, espera aí. Vamos comer carne aqui, se alimentar, depois eu trago a mensagem para você. E um desses anjos representa o Senhor Jesus. E aí? E crente sendo vegetariano. Não tenho nada contra. Mas problema seu. Se você decidiu ser vegetariano, não condene e nem aponte o dedo para quem come carne. E vice-versa. Você que come carne e tem o seu irmão que é vegetariano, não aponte o dedo para ele e fale: você é ignorante, não come carne. Só estou mostrando que na Bíblia não há impedimento nenhum de se comer carne. E ministério pregando-se, alegando que tem versículo bíblico que proíbe comer carne. Somente recomendo o quê? Algumas restrições em certas ocasiões. A Bíblia, ela recomenda o quê? Algumas restrições em certas ocasiões. Irmão, se você for nesse restaurante
que o dono é da Umbanda ou Candomblé, você sabendo disso e sabendo que no restaurante dele ele faz sacrifícios lá, não se alimente. Por quê? Porque você teve consciência da procedência do alimento. Agora, se você for no restaurante, que o dono pode ser da mesma coisa, da Umbanda ou Candomblé ou alguma outra religião pagã, e você não fique sabendo, não está sabendo o que acontece na cozinha, ou não conhece o dono, e se você sentar lá e se alimentar, você não conhece a procedência. Você não está pecando. É isso que o Paulo está dizendo. Isso que Paulo está ensinando. Agora, no momento que você tem consciência, a consciência traz o quê? O tribunal dentro de você, funcionando. Opa! Aqui não posso, então. Se aqui, essa comida aqui é sacrificada lá, fizeram um negócio lá, vou nada. Aí tem crente, irmão, que vai na festa. Olha, meu Deus, não é tanta coisa, mas eu fico irado. Irado santo. Tem lá no Asa Sul uma igreja budista. Aí a igreja budista, ela faz várias festas, sim ou não? Faz. E a cultura o quê? Japonesa. Aí tem crente, eu amo comida japonesa. Aí tem um festival no templo budista de comida japonesa, gratuito. Aí tem crente que vai lá no templo budista, sabendo que está no templo e que aquelas comidas foram todas oferecidas a Buda. E crente comendo. Agora, se o crente fosse comer comida japonesa no restaurante, sabendo que o cara, não sabendo que o dono é budista, há pecado ele comer a comida japonesa? Não. Não. Vocês estão entendendo? Entendendo sim ou não? Glória a Deus. Vamos avançar aqui para a gente terminar, irmãos. A palavra está boa, mas o tempo milita contra mim. O que eu quero dizer com isso é o que Paulo está dizendo. Verso 1 Coríntios 10, 19 ao 21. Vamos ler, porque a própria Bíblia se autoexplica. O que eu quero dizer com isto, que é sacrificado ao ídolo, é alguma coisa? Paulo está dizendo, o que é sacrificado tem algum valor? Vai fazer vocês irem para o inferno? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não! Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. O que é comunhão? Participar, né? No mesmo sentido, entendendo aquele sacrifício, entendendo aquela cerimônia para que serve. Por isso que a Santa Ceia a gente toma em comunhão, discernindo o corpo de Cristo. Porque se você tomar da ceia não discernindo o corpo de Cristo, e o que é não discernir? É você não entender que aquele corpo simboliza a carne de Cristo, aquele pão simboliza a carne de Cristo, e aquele suco de uva simboliza o sangue de Cristo. Pessoas que comem do pão e bebem do vinho sem discernir isso, e sem relembrar, celebrar que Jesus morreu na cruz por nós, está comendo para a sua própria condenação. Isso chama-se não discernir, né, a ceia do Senhor. Paulo está dizendo a mesma coisa. As pessoas, né, que têm comunhão, que comem comunhão em sacrifícios, comem sabendo a procedência daquela comida. Verso 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então o que tinha, para a gente finalizar, irmãos? O que tinha na igreja de Corinto? A vaidade de alguns que tinham conhecimento. A igreja de Corinto se gloriava pelo conhecimento. Estavam vaidosos de si mesmos. Alguns que tinham conhecimento avançado começavam a apontar o dedo para aqueles novos convertidos. Em 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, cuide da sua vida, irmão. Deixa a vida do irmão de lado. Porque você está em pé. Você não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois. E se vier uma grande luta e você não tiver força e fraquejar e cair?
Então, se apega em Deus. Paulo exorta a igreja de Corinto sobre a cobiça, verso 10, capítulo 10, verso 6. A cobiça, as pessoas estavam ali naquela cidade, havia muito luxo, muito glamour, né? Então as pessoas estavam dentro daquela cultura e elas eram levadas a cobiçar coisas alheias que não pertenciam a elas. A igreja, esse ensino para a igreja. E a igreja também tinha pessoas que ainda não tinham largado o que é a idolatria. Mesmo dentro da igreja, tinha pessoas que estavam buscando ainda a idolatria. E a imoralidade. Paulo vai falando sobre mais. E tinha alguns ainda que colocavam Deus à prova. Irmão, não coloque Deus à prova. Em que sentido, pastor Alex? Se você sabe que aquela rua existe uma boca de fumo, se você sabe que aquela rua é perigosa, é bandido, nem PM passa lá, nem policial militar passa lá, aí você vai passar meia-noite, eu vou passear nessa rua aqui, porque Deus está comigo, não vai acontecer nada, eu sou filho do rei, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, quem vier aqui na minha frente, eu levanto a mão e cai. Vai! Eu não vou não, vai você. Não coloque o seu Deus à prova em nenhuma situação. E tem irmão que vai no comércio, vai comprar um carro. Deus falou comigo, eu vou comprar esse carro com esse cheque, o cheque fé datado. Não tem nem R$1 na conta, e vai comprar um carro. Aí vai entrar um carro caríssimo, irmão. Sei quantas prestações, minha casa, minha vida, minha dívida. Sei quantas prestações. Aí vai passar necessidade, ainda vai chegar, pastor, não posso dar o dízimo, porque meu salário está comprometido. Pergunta-se, foi Deus que mandou o irmão comprar o carro? Foi Deus que mandou o irmão entrar nessa cilada? Ainda diz, fala que foi Deus que mandou, Deus me deu, irmão. Que conversa, irmão. E tem tanta gente botando tanta abacaxi na conta de Deus, irmão. Aí casa-se, foi Deus que me deu esse marido maravilhoso, homem de Deus. Aí passa 1 ano de casamento, começa. Vai lavar a louça não? E a cama para arrumar? E não sei o que. Aí começa a confusão, começa a contenda. Aí vai a irmã chorando, não, pastor, não aguento meu marido. Ai, se fosse eu, irmão. Vem cá, irmã. A irmã não disse que foi Deus que te deu? Cante aquela música. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, e passe pela prova mesmo, irmão. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então é assim. É muito fácil dizer que aquela pessoa que Deus não manda ninguém para ser ninguém. Ele dá liberdade para a gente escolher, porque se der pepino lá na frente, vão acusar Deus. Olha Deus, você me deu esse homem aqui, por que está acontecendo isso na minha vida? Você tem liberdade, livre-arbítrio para escolher a pessoa certa. Então saiba orar e jejuar para Deus mostrar as qualidades e os defeitos daquela pessoa, para você assim fazer uma análise e decidir se vai casar ou não. Agora falar que Deus... Tenha santa paciência, irmão. Murmuração, crente murmurando de tudo. Me mostra na Bíblia um murmurador que ficou vivo. Me prova na Bíblia um murmurador que ficou vivo. É o pecado que Deus mais mata. Pastor Alex está botando em medo em mim, não. Eu estou falando palavra, irmão. Não é medo, não. Murmuração mata. Me mostra um murmurador que ficou vivo. Deus matou toda uma geração no deserto porque murmuraram dele. É isso, irmão. Vamos avançar para a gente finalizar. Meu Deus, o horário. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque o Senhor é o Senhor da terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, para finalizar, irmão, o estudo. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês na mesa, sem questionamento algum por causa da consciência,
Porém, se alguém disser a vocês, isso aqui é coisa sacrificada a ídolo, que você vai comer, é coisa da macumba. Aí o quê? Não comam, por causa daquele que te deu informação e por motivo de... Então eu inventei alguma coisa aqui hoje à noite, irmão? Ou só preguei o que estava na Bíblia? Só o que estava na Bíblia, não inventei nada. Amém? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus, tinha mais coisa para falar, mas deixa para a próxima oportunidade. Deus vai me dar graça e mais tempo para a gente ministrar mais a palavra de Deus. Glória a Deus. A pastora Giovana está aqui. Como pastor Giovana, vem orar, Senhor, agradecendo. Amém? Representando o pastor Marcelo. É uma carne só, né, pastor Giovana? Amém. Deus, orem por mim, irmãos. Quero agradecer a oportunidade. Amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Falar uma coisa para vocês nunca mais digam que eu sou bravo. Quando eu tiver prego, vocês nunca mais vêm com essa conversa e dizer, irmã Giovana, quando prega ela é brava. Não, ou depois de hoje, mas eu entendo, pastor Alex, é uma indignação que dá de a gente ver comportamentos incoerentes, né? Que o Senhor ele possa nos dar esse espírito de moderação, de consciência, de equilíbrio, de entendimento, de discernimento, para que nós possamos viver nesse mundo de uma maneira agradável ao nosso Deus. Amém? Então vamos orar, irmãos, agradecendo essa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por este estudo que o Senhor nos permitiu, Senhor. Pai, saímos daqui, meu Deus, com o coração atento, vigilante, meu Deus querido, para tudo que nós precisamos, Senhor, nesta vida. Para cada passo que nós dermos, Senhor, que o nosso olhar esteja, Senhor, voltado, Senhor, para Ti, o nosso coração voltado para Ti, sempre pensando em Te agradar, que o Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco, Senhor, em todos os momentos, nos dê a sabedoria, o equilíbrio, o discernimento, a moderação que precisamos. Obrigado, Jesus, por esta noite aqui na Tua casa, em Tua presença. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor Wilson. Glória a Jesus.